Olá, meus queridos e minhas queridas, começa mais uma Bíblia no meu dia a dia. Olha só sobre a proteção de quem? Que essa é uma TV católica, apostólica, romana. Então tem muito santo aqui. Mas hoje o programa está consagrado, sabe quem? A nossa querida irmã Dulce dos pobres. Você sabia que o irmão Sr. João esteve com ela uma vez, conversou com ela longamente? Eu queria estar nessa conversa, hein? Coisa maravilhosa. Essa mulher ouviu a palavra de Deus e a colocou em prática. É assim que nós devemos ouvir a palavra do Senhor. E é isso que esse programa faz comigo e com você. Vamos refletir, fazer o estudo da palavra para colocá-la em prática. Mateus 22, 23 a 46. Hoje, sobre a proteção, a intercessão da irmã Dulce dos pobres. Senhor, nós pedimos sua bênção, que o Senhor nos manda amar o Senhor de todo o coração, mas ao próximo como a si mesmo. Hoje, sob a intercessão da irmã Dulce, nós pedimos que o Senhor nos ajude a entender a palavra de Deus e não sermos somente ouvintes, porque a irmã Dulce, ela viveu a tua palavra, ela meditou a tua palavra e a viveu, e a testemunhou com os pobres, com os mais pobres. Essa é a nossa vocação. Ajuda-nos, Senhor, sob a proteção da irmã Dulce e sua intercessão, a nós também vivermos a tua palavra. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus para nós hoje é Mateus 22, 23 a 46. Olha só o que a palavra de Deus diz para nós hoje. Naquele dia aproximaram-se dele uns saduceus, os quais afirmam que não há ressurreição. Perguntaram-lhe: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer sem deixar filhos, seu irmão deve se casar com a mulher dele, para dar descendência ao irmão. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro é casado, morreu. Como não tivesse filhos, deixou a mulher para o irmão. Do mesmo modo aconteceu com o segundo e o terceiro, até o 7º. No fim de todos, morreu a mulher. Na ressurreição, qual dos 7 pertencerá à mulher, já que todas a tiveram por esposa? Jesus lhe respondeu: estáis errados. Não compreendeis a Escritura, nem o poder de Deus. Na ressurreição, não verá homens e mulheres casando-se, mas serão como anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não lês que Deus vos disse? Sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, de Jacó. Ele é Deus não de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, as multidões se extasiavam com o seu ensinamento. Eu digo a vocês aqui, faziam cada pergunta para Jesus, hein, esse povo. Quem vai ser a mulher dos 7? Mas vamos falar com o nosso mestre, Padre Carlos. Padre Carlos, quem são esses saduceus que fala aqui, nesses versículos, que não creem na ressurreição? Amados e amadas de Deus, quem são esses saduceus que não creem na ressurreição? Os saduceus, assim como os fariseus, os zelotas, os essênios, eram um grupo religioso pertencente ao judaísmo lá do tempo de Jesus. Eram homens, eram pessoas bastante influentes na sociedade, sobretudo na religião. Normalmente faziam parte da aristocracia, da elite, dos poderosos, dos pensantes, etc. Detalhe, falando a nível de religião, até comparando os saduceus dos fariseus, eles eram mais conservadores na área da doutrina do que os fariseus. Por quê? Porque os fariseus enxergavam a tradição oral como tendo autoridade igual à palavra escrita. Os saduceus não. Eles só davam essa autoridade à palavra escrita. Então não tinham muita
não eram muito, digamos que, crentes na tradição oral, sobretudo na tradição ou na palavra escrita. E algumas coisas interessantes a respeito do grupo dos saduceus. Eles negaram ou negavam qualquer ressurreição, não acreditavam na ressurreição. Mateus 22, 23 fala isso, lá em Marcos, no capítulo 12. Eles também negavam qualquer vida depois da morte. Não acreditavam em qualquer penalidade ou recompensa depois da vida terrena. E mais, eles negavam a existência de um mundo espiritual. Eles não acreditavam em anjos ou demônios. Mais ou menos um pouco sobre o grupo dos saduceus. Obrigado, Padre Carlos, pela sua clareza de ideias aí, à luz do magistério da igreja. Gente, eles fazem cada pergunta para Jesus. Eu também faço, né? Por quê? Por que não faz assim? Por que não faz assado? Perguntar, pensa bem, esses caras casaram com a mesma mulher 7 vezes. Esse cara tinha muita fé, hein? Ou era uma mulher muito bonita, hein? Por 7 casar com a mesma. Ou coragem. E todo mundo foi ficando viúvo. Pensou? O 4º, o 5º. Eu não casava com essa mulher nunca. Morreu 7. E faz essa pergunta para Jesus. Quem vai ficar com a mulher na ressurreição? E falou, vocês estão errados, gente. Para com isso. Não tem nada disso, não. É outro nível. Então, muitas vezes, a gente leva as coisas muito na carne, né? E o povo fazia cada pergunta para Jesus, que não acreditavam na ressurreição. Então, é muito importante. Eu estou falando para católico. Católico não acredita na reencarnação. Não estou falando mal de nenhuma religião. Estou falando para católico. Católico apostólico romano não crê na reencarnação. A reencarnação tem nada a ver com a ressurreição. Até a reencarnação vai contra. Pela ressurreição de Jesus, pela sua morte, pela sua paixão e ressurreição, ele anulou todos os pecados. E a reencarnação é outra doutrina. Então aqui ele está falando, eu sou o Deus dos vivos, não dos mortos. Muito claro para nós, né? E aí os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então se reuniram e um deles, o doutor da lei, perguntou-lhes para experimentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, amarás teu próximo como a ti mesmo. Aí eu volto a lembrar a nossa irmã Dulce, que eu falei no começo do programa de hoje. Qual é a ordem para nós, então? Amar o Senhor Deus com toda a alma, com todo o coração, com todo o entendimento. E amar o próximo como a si mesmo. Resume nesses 2 mandamentos. Essa é a ordem principal do Evangelho e desses capítulos. Como a irmã Dulce fez, ela não guardou o Evangelho para ela. Ela viveu o Evangelho com os mais pobres, com aqueles que não tinham nada. E sabe onde ela começou? Num galinheiro. Eu gosto dela, demais dela. Fui lá, tem um memorial da irmã Dulce, lá em Salvador, belíssimo. Um abraço aí para os padres que cuidam aí. Que beleza! Nós temos esse exemplo da igreja, minha gente. O tanto de santos que viveu isso, que amou muito a Deus, que ama muito a Deus. Tem gente que ama muito a Deus, ama muito o povo, mas detesta as pessoas. Foge das pessoas que não vou nem falar o nome dele aqui, foge da cruz. Então, nós temos que olhar para os santos e ver o exemplo aqui, ó. Irmã Dulce foi esse exemplo. Ela amou muito a Deus, ela entregue a Deus toda a sua juventude, com a sua saúde, ela consagrou a Deus. Ela morreu se consumindo como uma velhinha, né? Se consumindo por amor a Deus, mas por amor aos pobres. Ela ia atrás, levou guspida já das pessoas. E ela falou, ela que é dessa frase também de outros santos, quando ela pediu algo para os seus pobres e levou uma gusparada no rosto,
Ela falou, esse era para mim, e minha ajuda para os pobres. Ela tinha muita devoção também a Santo Antônio, mas ela não ficava num devocionismo, ela viveu. Então a igreja põe esses santos da igreja. Eu tenho um livro lá em casa dessa grossura, quando eu fazia o programa O Santo do Dia. Cada dia tem um santo, para mostrar para nós que é possível viver a palavra de Deus. Senão seria para nós um martírio. Deus dizer, é possível amar a Deus e amar ao próximo. Que Deus dê a graça, então, de nós amarmos a Deus, mas também amarmos o próximo. Senão isso não é religião, isso é tudo. É seita, qualquer coisa, menos religião. A Igreja Católica é a instituição que mais ajuda os pobres do mundo. Olha para você ver, a Caritas está espalhada no mundo inteiro. Em alguns países é proibida de entrar. Não sei por quê, mas aqui é proibida, mas que faz o bem, ninguém faz o bem como é a Igreja Católica pelo mundo afora. Aprendamos com a Mãe Igreja, amar a Deus e amar ao próximo. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!